Voltamos então, né? Outro livro de bibliografia extra, né, pessoal? Para uma leitura, para quem queira aprofundar um pouco mais, e indicação de referência de livros que usamos no material que foi disponibilizado para vocês, a gente traz um outro livro do Barroso. Na verdade, trazemos mais dois que nós utilizamos na confecção do material, né? O primeiro é o curso de Direito Constitucional Contemporâneo, tá? Que é lançado pela editora Saraiva, que vocês encontram disponíveis na Biblioteca Virtual Saraiva. É um livro excelente, né? É um livro com uma visão pós-moderna, uma visão mais atual, mais contemporânea do direito constitucional. E gosto muito do Barroso. O Barroso, para mim, é um dos ministros de maior gabarito dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma qualidade como jurisconsulto, parecerista fantástica, conhecimento, né, muito vasto dentro do direito constitucional, numa visão mais contemporânea desse direito constitucional superior aos demais ramos do direito, né? Então fica aí como uma indicação de bibliografia o curso de Direito Constitucional Contemporâneo do ministro Luiz Roberto Barroso. E outro livro dele que a gente traz na sequência, esse já é um livrinho pequeno, bem específico, em que ele aborda apenas a dignidade da pessoa humana, tá? Chama A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo, tá? Então, é um livrinho fininho, de pouco mais de 100 páginas, em que ele trata do princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse que é fundamento do Estado brasileiro, que está previsto lá no artigo 1º da Constituição, tá? Então ele explica um pouco mais, e a gente, quando tratar do artigo 1º e falar de dignidade da pessoa humana, a gente traz algumas citações aí do livro do Barroso, esse livro que a gente menciona na bibliografia para vocês, ok? Depois o manual do Gilmar Mendes, né, pessoal, escrito também com autoria com o Paulo Gustavo Gonet Branco, né? Gilmar Mendes, que também é ministro do STF e que tem ótimos livros lançados aí, né? Dentre eles, um manual de direito constitucional que chama Curso de Direito Constitucional, que é lançado pela Saraiva. Esse vocês têm uma edição até mais atual do que a minha, disponível na biblioteca em formato físico e na Biblioteca Virtual Saraiva, tá? A minha edição é de 2015, tá? É um excelente livro de direito constitucional, tá, pessoal? É mais um bom manual para se estudar direito constitucional. E ele tem algumas partes que se destacam dentro do livro, né? Eu poderia dar destaque na parte de controle de constitucionalidade, tá? Embora não seja uma parte que compõe os nossos estudos, controle de constitucionalidade vocês não estudam nesse semestre, né? Eu acho que a melhor obra lançada nacional, né, que trata da questão do controle de constitucionalidade, tá? Porque além de explicar, por ser ministro já antigo no STF, ele traz recortes de jurisprudência, né? Ele vai a toda hora ilustrando aquelas explicações com julgados do STF, tá? Então é muito legal, né? E fica aí também como uma indicação de bibliografia extra e como referência bibliográfica do nosso material, ok? Pois o livro do Walter Claudius Rutenburg, né? Um livrinho também fininho em que ele explica os direitos fundamentais, tá? Então ele é bem específico na parte de direitos fundamentais, não é um livro muito aprofundado, é um resuminho, mas que mesmo sendo um resumo, dada a qualidade técnica do Walter Claudius, que também foi meu professor, no caso no mestrado, né? Vale muito a pena a leitura. Ele explica de maneira muito simples e nos traz um bom entendimento sobre os princípios, os direitos fundamentais, desculpa, ok? Na sequência, o livro do Dimitri, né? O livro do Dimitri de Moules, né? Ele tem um livrinho de Teoria dos Direitos Fundamentais, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, que é lançado pela Revista dos Tribunais. O meu é de 2007, né? Já tem edições mais novas, mas como é um livro de teoria, a teoria não costuma mudar, né? Com a edição, não muda muito, de maneira mais aprofundada, né? Com a edição de novas normas, né? Então, a parte teórica, ela pouco mudou dentro do direito constitucional.
Então a gente se utiliza do livro dele, mesmo de 2007, não é um livro desatualizado, né? Se vocês pegarem edições mais novas, vocês vão ver que aumenta 1, 2 páginas, que são aqueles agradecimentos, aquele prefácio da nova edição, né? Então acaba sendo basicamente o mesmo livro, tá? Então isso a gente tem muito nos livros que tratam de teoria, né, pessoal? Não há necessidade aí de grandes atualizações por parte dos autores quando há uma modificação no texto da lei, ok? Além do livro do Dimitri, a gente traz também o livro do Afonso Arinos, né? O Afonso Arinos de Melo Franco, um livro que a gente utilizamos quando falamos do histórico das constituições, né? Ele tem um livrinho que foi lançado em 87. O Afonso Arinos, ele foi um dos idealizadores do texto da Constituição de 88. Era considerado um grande jurista, né? E ele foi um dos grandes estudiosos para o qual foi encomendado o texto da nova Constituição. Então ele ajudou a elaborar esse texto. E na elaboração do texto de 88, ele fez um livro que traçou todo o histórico da evolução do direito constitucional nas constituições anteriores, desde a primeira Constituição em 1830. E não existe no mercado um livro melhor para estudar histórico do direito constitucional brasileiro. Tá? Então, por isso que a gente traz como indicação um livro de 1987, porque ainda é a melhor obra lançada no Brasil sobre histórico das constituições. Claro, ele fala até a de 88, ele não entra no texto da Constituição de 88, mas ele traça um perfil de todas as constituições anteriores, desde a de 1830 até a de 1967, né? A de 69, através do chamado Ato Institucional número 5, o AI5, né? Ele faz toda uma análise desses textos constitucionais até a 1987, ali no período que antecedeu a edição da nova Constituição de 1988, ok? Depois o livro do Marmelstein, né? Curso de Direitos Fundamentais. É um livro excelente, vocês vão ouvir falar muito do nome do Marmelstein na parte dos direitos fundamentais, quando estudarmos a teoria dos direitos fundamentais e os direitos fundamentais em espécie, tá? Porque o Marmelstein, ele escreveu um verdadeiro curso só de direitos fundamentais. Então, um livro de grande porte, né? Em torno aí de umas 300 páginas para falar só dos direitos fundamentais, tá? Ele trata então só do título 2 da Constituição. Né? Ele não pega do artigo 5º ao 17 da Constituição e não trata de todo o texto constitucional, mas que, ao tratar dos direitos fundamentais de maneira tão completa, ele elabora um verdadeiro curso de direitos fundamentais. Então é um livro excelente, tá? Um livro que foi lançado pela Atlas, mas que atualmente já foi lançada por uma livraria menor, eu não me lembro se é a livraria do advogado, não me lembro qual delas, mas é um livro que chega ao mercado com um bom preço de compra, tá? E é um excelente livro para quem quer aprofundar um pouco mais no estudo dos direitos fundamentais, ok? Que vocês logo mais vão entender melhor o que é isso, né? Depois, o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, é um livro clássico, um livrinho também, em que ele trata só do direito à igualdade, do princípio da igualdade, né? Que levou ali, que leva à previsão no texto da Constituição do chamado direito à isonomia ou direito à igualdade, já mencionado logo no caput do artigo 5º da Constituição e depois retratado também nos incisos, né? Igualdade entre homem e mulher, né? Quando diz que não existe distinção entre homem e mulher, igualdade entre trabalhadores, né? Trabalhadores idosos, mais jovens, trabalhadores do sexo masculino e feminino, quando eles atuam numa mesma função, com uma mesma carga horária, desempenhando o mesmo volume de trabalho, né? Então a ideia de tratamentos iguais é muito bem explicado nesse livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, que chama O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Então a gente cita ele também no material de vocês, por isso trazemos como indicação de bibliografia. Depois, o livro da portuguesa Cristina Queiroz,
Direito Constitucional, as instituições do Estado Democrático e Constitucional. É mais um manual de direito constitucional, né? E que a Cristina, essa autora portuguesa, dada a sua qualidade técnica, ela escreve muito bem, escreve até de maneira diferenciada de alguns autores, então a gente também se reportou à obra dela na hora de confeccionar o material de vocês. Assim como o livro do André Ramos Tavares, Curso de Direito Constitucional, né, que é um livro lançado pela Saraiva, que vocês devem encontrar na Biblioteca Virtual Saraiva, tá? Também é um manual, também é excelente para o estudo do direito constitucional. O André Ramos Tavares é um autor um tanto quanto polêmico, né? Gosta de fomentar discussões, então uma obra que agrada bastante, né? De leitura fácil, é um autor que escreve de maneira muito didática, facilitada, então fica também como indicação para uma leitura complementar, uma leitura extra para vocês que querem aprofundar um pouco mais no estudo do direito constitucional, tá? Depois um livrinho de artigos, né, que foi coordenado pelo Dirceu Pereira Siqueira, que foi também meu professor no mestrado, né? E o professor Dirceu, ele organizou vários artigos de vários autores nesse livrinho que chama Direitos Fundamentais, da normatização à efetividade nos 20 anos de Constituição. Tá? Então, quando a Constituição completou ali em 2008, 20 anos de existência, eles fizeram um retrato da Constituição Federal nos últimos 20 anos, né? De que forma ela era efetiva ou não. Tá? Então, é um livro que tem vários artigos interessantes e alguns deles a gente se utiliza para explicar para vocês o conteúdo programático do curso. Tá? Depois o livro do Miguel Reale, um outro clássico, chama O Estado Democrático de Direito e o Conflito de Ideologias. É um livrinho fininho também e que a gente utiliza lá naquela primeira parte do nosso curso, quando a gente faz o paralelo do constitucionalismo com o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito, né? O surgimento do Estado Democrático de Direito. Então esse livro do Miguel Reale é um livro um livro indicado para leitura complementar, para quem quer aprofundar um pouco mais nesses perfis de Estado, né? Nas respectivas ideologias que marcavam o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito em especial. Esse é um livro que fica como indicação para vocês, ok? E já finalizando a bibliografia, o livro do Miguel Carbonell, o Neoconstitucionalismo, tá? É um livro lançado por uma editora espanhola, né? O Carbonell é um autor espanhol, mas que também chega para ser vendido no Brasil. A gente encontra esse livro nas livrarias, nas melhores livrarias do ramo, tá? É um livro que fala só sobre o neoconstitucionalismo, mas é considerado uma obra primordial para quem vai trabalhar com o neoconstitucionalismo, tá? É uma obra escrita em espanhol, mas que nos permite aí perfeitamente interpretar, né? Não é de difícil entendimento, tá? Então fica uma indicação para quem quiser trabalhar com o neoconstitucionalismo, certo? O livro do Dall'Ari, né? Elementos da Teoria Geral do Estado, é aquele clássico que vocês devem ter estudado em Teoria Geral do Estado através desse livro, né? Um livro que é adotado, porque é um resumo e é o melhor resumo que a gente tem no mercado. O Dall'Ari escreve de maneira muito simplificada, de maneira muito de fácil interpretação, tá? Então, fica aqui em alguns momentos, quando a gente fala de Estado, lá no início, né, da análise das questões de Estado, de organização e dos dispositivos que organizam o Estado, a gente vai trazer algumas lições do Dall'Ari para vocês, tá? E depois o livro do Michel Temer. O Michel Temer, eu me utilizo do livro dele, Elementos de Direito Constitucional, que é um resuminho, um livro de introdução ao direito constitucional, né? Não poderíamos chamar de manual, mas sim um livro de introdução. Mas o Michel Temer, ele tem muita qualidade técnica, né? É aquele nosso ex-presidente da República, né? Mas antes de ingressar na política, ele era apenas jurista e escreveu várias obras, dentre eles essa obra que chama Elementos do Direito Constitucional, que é um livrinho bem interessante, bem bacana. E eu faço uma citação do Michel Temer, não me lembro em que altura aí do nosso curso, né? Eu faço uma citação do Michel Temer no material, tá? Então é por isso que a gente traz para vocês a referência bibliográfica aqui nessa bibliografia extra, ok? E por fim, uma Constituição comentada, né, que é organizada pelo Canotilho,
pelo Gilmar Mendes, pelo Lênio Streck, que é um outro autor de relevo dentro do direito constitucional, assim como Sarlet e outros nomes importantes, né, que juntos, cada um escrevendo uma parte do texto, eles publicaram esse livro que chama Comentários à Constituição do Brasil. Tá? Esse livro vocês também encontram na Biblioteca Virtual Saraiva. Esse livro foi lançado em parceria da Saraiva brasileira com a Almedina em Portugal, né? E esse livro ele chega como, na minha opinião, a melhor Constituição comentada que a gente tem no mercado, tá? Então essas são as bibliografias, tá? No próximo vídeo eu finalizo então falando a respeito de algumas questões para encerrar essa primeira aula nossa.